Hoje nós vamos falar um pouquinho das principais ferramentas ali para um arquiteto. Essa palestra de hoje é baseada num dos últimos artigos que eu acabei publicando ali no Medium. E a ideia é a gente conseguir dar um apanhado, né, sobre algumas das possibilidades, o que é importante de verificar na hora de montar uma boa arquitetura e conseguir fazer aplicações que realmente façam a diferença. Dessa vez, eu acabei de fazer um meetup semana passada lá na OutSystems também. Já tem alguns rostos um pouquinho mais conhecidos dessa vez, mas ainda com certeza tem pessoas aqui que ainda não me conhecem. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Sou Flávio Fantato, sou brasileiro, vim para Lisboa há uns 7 meses. Brasileiro dá para perceber pelo sotaque, né? Quase nada. Já trabalho com OutSystems há uns 6 anos, mais ou menos, e nesse percurso acabei trabalhando com OutSystems Brasil durante pouco mais de 2 anos, desde na parte de treinamento, consultoria, demos, provas de conceito. Então eu acabei tendo uma experiência em vários segmentos ali com a plataforma. Hoje tô aqui em Portugal com a Dutilin, então e aí encarando novos desafios, né, cada vez mais importantes ali. Em termos de OutSystems, já vim aí de um background desde de Java, de .NET, Eclipse, e acabei embarcando aí no mundo do OutSystems por acreditar que o futuro é justamente você trabalhar cada vez menos com código e se preocupar mais com o negócio. Tá? Acredito nas possibilidades aí que a gente tem. Em termos de formação, né, me formei em engenharia de computação, fiz uma parte de direito de TI, para a parte de open source, e acabei me aprofundando aí na plataforma. E meus hobbies, um pouquinho ali, só para me conhecer um pouquinho mais, eu gosto bastante de filmes bem ruins, os piores possíveis. Comida é um hobby, acreditem. Trekking, que é uma corrida de escalada, e bastante board games aí. Então, isso é um pouco da minha vida. E qual que é a motivação para a gente estar aqui hoje, né? Eu já adiantei um pouquinho falando do tema. A gente sabe que na hora de construir uma boa solução, a gente tem diversos requisitos, diversas necessidades, a gente precisa olhar para um mundo de coisas, né? É cada vez mais complicado você desenhar aplicações, elas não são mais monolíticas, elas precisam ter uma certa interação com diversos tipos de dados, com diversas tecnologias. E quando se fala em arquitetura, né, se vê uma sopa de letrinhas, se vê uma série de informações e se pensa em frameworks, em tecnologias, em coisas cada vez diferentes e novas que giram em torno desse mundo. Então a gente precisa estar sempre atento a essas características, para que não ocorram coisas como essas, né? No final do seu projeto você vê que as coisas não se encaixam, não funcionam. A gente precisa que as nossas aplicações parem em pé, que elas tenham uma sustentação, que elas consigam realmente serem entregues, serem colocadas em produção. Então isso é o mais importante quando a gente pensa em arquitetura. E pensando nisso, qual que é o principal escopo para hoje, né? O que eu vou tentar trazer aqui para vocês? Vou falar um pouquinho de o que eu começo a pensar na hora que eu for pensar na minha aplicação do ponto de vista arquitetural. Como que eu consigo validar essa minha arquitetura usando algumas ferramentas que a gente tem ali na Forge, o que a OutSystems provê para que a gente possa fazer esse trabalho de uma maneira eficiente. Como que eu consigo extrair, né, parte do meu modelo de dados, ter uma visão da minha aplicação, porque às vezes eu preciso documentar isso para o nosso cliente final, não adianta a gente estar fazendo código, mas também não adianta fazer uma documentação, perder muito tempo com ela e entregar algo que não seja palpável, que não represente mais a realidade, porque a nossa aplicação muda o tempo inteiro. Então, se eu perder muito tempo desenhando esse cenário, ele já vai estar atualizado assim no momento que eu coloquei ele no papel. Vamos falar um pouquinho de algumas tools para manutenção, né, dos dados, como que eu faço uma limpeza, o que é importante a gente verificar e ter na nossa infraestrutura. E também como monitorar a contribuição de cada developer, né? Isso é um ponto importante.
Quem tiver curiosidade, uma boa parte do que eu vou falar aqui está disponível ali no artigo que eu publiquei no Medium. E também os futuros eu vou acabar usando esse canal, então isso é um ponto importante ali para a gente focar. Em tempos de como criar, né, uma arquitetura, existem cursos disponíveis na Forge, então uma boa parte deles, quando estiver disponível, eu vou falando aqui, intercalando entre os tópicos e mostrando tanto componentes como os cursos que a gente pode aprofundar um pouco mais cada um dos temas, porque a gente, obviamente, não teremos tempo para explorar em muitos detalhes. Um curso, por exemplo, de arquitetura, ele pode 2, 3 dias inteiros de hands-on, de tutoriais, de material que a gente poderia explorar, às vezes até mais, só focado nisso. Então, aqui a gente tem um pouco mais aí de meia hora para poder aprofundar os temas, não seria suficiente para isso. Bom, mas primeiro ponto, antes de começar, né? Ok, estou falando de arquitetura, vou começar o meu projeto, tenho tudo em mente, vou começar pela arquitetura. Não, a gente tem que ter um ponto anterior a essa análise. A gente precisa garantir que os nossos requisitos estejam bem para aquele velho desenho, né, que é muito comum. A gente precisa garantir que não vão acontecer desvios muito significativos, que a gente tem realmente uma fase anterior à fase de iniciar a minha arquitetura, que é justamente aprofundar os requisitos e saber aonde eu quero chegar. Obviamente, a gente não consegue fazer isso de antemão, 100%, mas é preciso existir um ponto inicial, né, um ponto de partida para que a gente consiga fazer uma boa arquitetura. E a minha sugestão, tanto lá no artigo como eu reitero ela aqui, é necessário que você tenha feito uma fase anterior, né, uma fase de inception, uma concepção do seu sistema, aprofundar um pouquinho mais. E o material e a literatura que eu sugeri, né, nesse contexto é um material do Paulo Caroli, que é um gerente de projetos da ThoughtWorks. Ele dá muitos cursos e muitas palestras justamente nessa área de Inception. E é um guia bem interessante para você começar a montar suas histórias, suas personas. É um bom ponto de partida. Isso é importante que a gente tenha isso em mente antes de começar a desenhar nosso sistema e antes de entrar efetivamente na parte da arquitetura, que é o que nós vamos falar aqui. Então, o livro do Calaro está disponível em português e em inglês, tem as duas vertentes, e é bem interessante. Ele tem métodos bastante inovadores e bastante divertidos, até às vezes, de tratar um lead time, até como curiosidade, uma das palestras que eu já assisti dele, para você tratar o tempo que você gasta numa atividade, o tempo que ela fica, né, no seu board, ele tratava isso com casca de banana. Então ele colocava junto, porque ele sabe que quanto mais a banana fosse escurecendo, está muito tempo ali parado aquele card, e estava na hora de você olhar para ela. Se está apodrecendo a banana, tem alguma coisa errada. Então, você deixou ele muito tempo. Então são técnicas simples, mas que ajudam. O pessoal da limpeza não gostava muito, não. Isso era apenas um detalhe. Então, começando ali, efetivamente, o primeiro tópico, vamos falar de como desenhar, efetivamente, como começar a desenhar a nossa arquitetura, né? Qual que é o primeiro ponto que a gente tem que ter quando a gente for pensar na arquitetura do nosso software. Primeiro, existem diversos frameworks, diversas tecnologias e diversas patterns por aí, e literaturas em si, explorando o mesmo assunto. Qual delas eu vou usar? O que se aplica em OutSystems e o que não se aplica? A boa notícia é que a própria OutSystems desenvolveu ao longo dos anos o For-Layer Canvas, que é uma forma de você começar a desbravar, né, essa parte arquitetural do seu sistema. Obviamente, ele tem as suas limitações, ele precisa às vezes ser expandido, existem algumas regras, mas qual que é a base dele, né? Qual que é o ponto de partida quando se pensou no For-Layer Canvas? A ideia é que você faça um ciclo, primeiramente uma espécie de um PDCA, né, um ciclo de pesquisa, evolução e desenvolvimento. Então, é um ciclo constante que precisa ser o tempo inteiro atualizado.
E ele parte do princípio em que você tem uma fase de uma descoberta, você tem uma fase de organizar suas ideias, uma fase de processar essas ideias. Então isso é bem importante para que a gente consiga ter uma arquitetura coerente, concisa e que seja compartilhada por todo o time. Então isso é importante no dia a dia. E qual que é o princípio, né, do Forlays? Obviamente, nós temos 4 camadas, onde a gente trata a camada de baixo com as nossas bibliotecas, que seriam os elementos externos, acesso ao file system, acesso a um gerador de PDF, que era o motivo da semana passada. Eu tenho a minha segunda camada, que é a camada de negócios, onde eu vou ter meus dados, onde eu vou ter as minhas regras de negócio. E no topo, a parte da aplicação em si, que são meus processos, minha UI e um portal, que seria um agregador acima delas. Obviamente, essas estruturas não são rígidas, existem regras que não precisam ser seguidas à risca, às vezes nós precisamos quebrar um pouco essas regras, por conta de que não é possível, em alguns dos casos, você seguir exatamente a regra que o Forlays propõe. Por que isso? A gente, explorando um pouquinho mais. Às vezes eu tenho situações em que não deveria ter ligações entre uma camada de baixo com a de cima, e isso é realmente uma regra que não deveria ser quebrada. Mas quando eu tenho relações cíclicas ou não, eu preciso começar a olhar com mais cuidado, ver o que eu consigo tirar delas ou não. Então, isso são situações que a gente vai ver um pouquinho aqui para frente. As principais regras, então, que eu estava começando a falar, é o que eu devo ou não fazer quando eu estou pensando naquele modelo de camadas. Certo? Isso é o primeiro passo. Então, eu tenho que entender a minha aplicação e começar a desenhar ela naquele ciclo, né? Desenho, refatório, tento novamente, até conseguir chegar num desenho e pensar de forma que as camadas de baixo nunca acessem as camadas de cima. Isso é o primeiro passo. Tá? Se eu estiver fazendo um menu e boto o meu menu na camada de baixo e ele acessa as minhas telas, isso estaria invalidando a questão do Forlays. Só que, por outro lado, se o menu é compartilhado por diversas aplicações, como que eu coloco? Se eu coloco ele em cima, eu também vou ter referências aqui. Então, isso é uma discussão que precisa se relevar, né? O quanto que eu vou manter ele em cima e eu vou invalidar aquela regra do no side reference, ou seja, as camadas de cima, as duas principais, não deveriam ter relações entre elas, lateralmente, né? Uma aplicação não deveria estar consumindo a outra. Mas quando eu trato o menu e trago ele para cima, isso acaba acontecendo, né? Como que eu vou tratar esse tipo de coisa? Um ponto positivo com relação a essa questão, não sei quantos de vocês já conheciam, né, a questão do Forlays anteriormente, mas essa era uma regra um pouco mais rígida, né, principalmente na questão dos menus, né, de você não ter, as próprias ferramentas que a gente vai falar aqui, pegam isso como uma violação arquitetural. Na 11, eles abriram um pouquinho esse leque. Na versão 11, as referências que são para páginas, para screens, não são mais violações do Forlays. Então, você ter um end user apontando para outra e apenas referenciando links e navegação de uma página para outra, não invalida mais o Forlays. Porque eles entendem que não é uma referência forte. Na verdade, você só está apontando o link para uma outra página. Então, ele não vai mais quebrar, o Discovery não vai mais reportar esse tipo de situação. Já não é mais considerado uma violação. Isso foi uma das principais novidades que eles trouxeram junto com a 11 em cima do framework de arquitetura. E basicamente, o que deriva dessas regras que a gente está falando aqui? Né? Primeiro, como a gente fala que eu não posso ter referências de baixo para cima, obviamente, se eu acabo tendo uma referência dessa forma, eu gero uma referência indireta que seja cíclica também. Então, eu acabo tendo aplicações que vão ter que ser sempre
publicadas em bloco, e isso pode afetar tanto o meu tempo, um downtime muito maior na hora de publicar a aplicação, ou até mesmo times que interajam entre eles de uma forma não muito bacana, né? Você vai quebrar constantemente as aplicações de um time e de outro. A nossa segunda regra, como a gente já falado, de não ter dependências laterais, isso se aplica por quê? Porque quando eu tenho essa lateralidade, eu também tenho que publicar o bloco inteiro que eu faço dependência. Então, a partir do momento que eu tenho a dependência ali do A com o B, eu acabo entrando nesse mundo. Eu tenho que publicar todo aquele conjunto cada vez que eu fizer uma atualização. Isso não é muito saudável em muitas das infraestruturas. E, finalmente, eu tomar cuidado, principalmente na minha camada de core e de lib, de não ter referências cíclicas entre elas. Uma deve consumir a outra, no máximo, mas nunca ter A consumindo B, B consumindo A, porque senão você, novamente, você tem como resolver isso? Tem, mas toda vez você tem que publicar elas em bloco, vai invalidar as referências de uma forma ou de outra. Obviamente, existem exceções, como eu falei lá atrás, dependendo do tamanho da sua aplicação. Às vezes, se você tem uma aplicação que ela é muito pequena, você não vai se preocupar em dividir totalmente as camadas. É uma aplicação que vai ser usada uma única vez, para um único cliente. Ok, não vou fazer tudo num space só, num módulo só. Isso também não é o ideal. Um mínimo de separação, acho que é saudável a gente ter. Pelo menos os dados separados da minha camada de negócio, separado da UI, no mínimo 3 ali, acho que é o ideal para você começar um projeto. Agora, mais do que isso, vai depender da forma do projeto e até mesmo do quanto você quer replicar. A gente sabe que, antigamente, se eu não pensava na arquitetura logo de cara, mudar depois era impossível. Em OutSystems é muito mais fácil, não significa que é muito fácil. Existem traumas também que a gente precisa passar quando vai fazer um refactor. Mas é muito mais tranquilo do que antes. Se você tiver esse mínimo de divisão, já te ajuda quando você for fazer um escalonamento ou até mesmo fazer uma quebra. Mas o principal foco, e que a gente cobra muito, quando a gente vai dar um treinamento de arquitetura, a gente fala muito. Você vai pensar na divisão quando você precisar dessa divisão. Se você logo de cara já sabe que você vai fazer um módulo que vai ser reutilizado para 50 sistemas, faça ele separado. Se eu não tenho a mínima ideia, hoje eu não tenho visibilidade, eu não vou começar a construir aquilo, não, mas isso precisa ser modular, precisa receber N, 200 parâmetros. Gente, se eu não preciso, eu não faço. Eu quero entregar, eu tenho meu MVP para entregar ali, eu tenho meu produto, eu vou fazer ele funcionar. A segunda vez que eu vou reutilizar, aí tudo bem, eu penso em quebrar ele um pouquinho mais. Mas o porquê disso? Por que tem esse conflito, né, entre o que a gente prega no ForLayer e o que a gente faz no dia a dia? Primeiro ponto é porque ele foi montado para já, antes de se falar de microserviços, etc., a arquitetura do ForLayer ela foi preparada para uma arquitetura orientada a serviço. Então, ele já se pensava lá atrás o que era possível fazer com a plataforma até então, mas já pensando numa divisão, onde eu tivesse modelos, uma camada ali de integração, uma camada de serviços, externalizar as APIs, fazer divisões conceituais, ou seja, onde nossos projetos pudessem ser independentes. Então, você tem uma aplicação de RH, ela pode conviver sozinha. Você tem uma aplicação de recursos humanos, é uma coisa. Até outra financeira, ela pode consumir a parte de recursos humanos, mas ela consegue sobreviver sozinha? Sim, não. É esses detalhes que a gente precisa pensar, e é onde surge e deriva a parte de serviços. Obviamente, com a 11, isso vai facilitar um pouco a gestão e a manutenção desses serviços. É isso que ela veio trazer para a gente com o conceito dos microserviços. Mas a plataforma já permitia que você caminhasse por essa linha usando o ForLayer da forma como ele estava dimensionado. Obviamente, a gente tem as nossas limitações ali, mas hoje vai facilitar bastante esse trabalho. O grande problema é que a gente acaba confundindo
as camadas que eu tenho aqui com aquele modelo tradicional de separar, vou separar meu dado, vou separar meu negócio, separar... Ok, isso tem níveis em que você pode fazer. Você tem que aplicar ele entre os seus módulos, você tem que aplicar ele entre as suas aplicações, então são contextos diferentes onde eu posso aplicar a separação. E tem outros em que não adianta. Eu não vou simplesmente colocar uma camada lá, vou colocar meu dado, vou colocar uma camada aqui em cima porque ele falou para eu fazer. O framework mandou eu colocar. Legal, se eu estou simplesmente encapsulando uma regra dentro da outra e não estou fazendo nada ali no meio, não serviu para nada, foi só um trabalho que eu fiz. Não, mas é mais fácil eu manter lá na frente. Quantas vezes você precisou manter? Quantas vezes você precisou voltar naquele código para alterar ele? São casos e casos. Se você já tem essa visibilidade, ok. Agora, se você não tem, cara, não vai perder tempo fazendo uma estrutura que vai deixar as dependências mais complicadas, que vai deixar a sua publicação mais chata de ser feita e que você, às vezes, vai atrapalhar mais seu time do que ajudar. Então, existem... O grande ponto, né, da gente conseguir fazer uma arquitetura coerente é pensar quando usar e quando não usar. Essa é a grande chave ali dentro. Bom, até para não estender demais só nesse tópico, porque a gente tem bastante temas ali para entrar, dois dos cursos que são bastante interessantes que tem na Academy, só focados no curso do 4Layers. A gente tem o Design Apps Using Architecture Framework e um específico para o mobile. Os dois cursos que estão lá, eles são exatamente o conteúdo que nós dávamos em bootcamps presenciais. Então, assim, o conteúdo é o mesmo, o nível de detalhes é o mesmo, são os mesmos tipos de exercícios. Então, é um material bastante significativo, bastante interessante, que vale a pena ali de ser explorado. E entrando efetivamente nas ferramentas, né? Qual seria o primeiro ponto onde eu vou começar a desenhar? Eu ainda sou um pouco das antigas, eu gosto do canvas ali na parede, de riscar os post-its, etc., mas nem sempre é viável, às vezes você não tem disponibilidade de espaço, não tem disponibilidade nos ambientes para poder usufruir, né, de um canvas e tá todo mundo ali disponível, até com times que estejam remotos, é um pouco mais difícil. Então a gente tem disponível ali na Forge o Electronic Canvas, que ele é um passo atrás, né, do Discovery, que alguns de vocês já devem ter utilizado, mas a vantagem dele é que ele não precisa ter os módulos efetivamente criados, então é muito mais fácil de lidar, eu simplesmente estou arrastando as caixinhas e começando a desenhar a minha aplicação. Então a ideia é que você comece, rascunhe a sua divisão ali do projeto, pense um pouquinho naquela ideia de, não existe o certo, mas você tem que fazer um trabalho e ele tem que seguir aquele ciclo, né? Joga as ideias primeiro, do jeito que veio na tua cabeça. Aí começa a pensar nas relações, o que eu consigo agrupar, o que eu não consigo agrupar. Então a ideia é essa. Isso é para ser um documento vivo, tá? Que ele vá atualizando e vá sendo aprimorado a cada interação. Então essa é o primeiro ponto, a primeira ideia que nós temos aqui. Então, ponto de partida. Pegar essa aplicação, eu consigo exportar ela como PDF, consigo anexar na documentação do projeto, compartilhar com o meu cliente, isso sem nem ter tocado no AutoSys ainda. Eu só, obviamente, instalei na minha infraestrutura, estou usando, posso até usar um repositório comum para todos os meus projetos, não precisa ser o do meu próprio cliente. Tá? Isso acaba facilitando nesse aspecto. Uma vez que eu comecei a desenhar a minha aplicação, eu preciso monitorar, eu preciso saber o que eu estou fazendo, se está aderente com aquelas regras que nós definimos ali atrás, se eu estou tendo violações, onde eu estou tendo, que tipo, né, de informação eu posso ajudar a corrigir quando eu enfrentar esse tipo de problema. O que temos disponíveis na Forge é o Discovery. Então, o Discovery é uma ferramenta muito importante. É interessante como muitas das empresas acabam nem sabendo, né, da existência deles e muitos dos problemas poderiam ter sido facilmente resolvidos se você estivesse utilizando
uma única vez até o próprio Discovery. Qual que é a ideia dele, né? Ele vai fazer para a gente um snapshot, ele vai tirar um mapa da sua infraestrutura, ele vai ler todos os metadados e vai conseguir extrair para a gente quais são as referências cíclicas, o que a gente tem, o que viola cada uma das regras. Obviamente, ele não consegue fazer isso totalmente sozinho. Não é uma mágica, ele não vai pegar, olhar para a sua aplicação e falar, as camadas são essas e pronto. Não é possível ainda, né? Esperamos que isso ainda chegue nesse nível. Mas essa análise, ela ainda precisa de um empurrãozinho. Então, a gente precisa entrar, definir quais dos meus projetos, então vou chamar minha aplicação X, o que está em cada camada. Nós é que temos que informar para ele. Mas a partir de então, ele vai começar a nos monitorar e vai dizer onde nós temos cada uma daqueles issues. Podemos ver até que na camada de cima, eu estou invalidando em vermelho ali. Eu tenho referências laterais, então tenho dependências cíclicas. Nesse caso, eu não tenho nenhuma de baixo para cima, mas eu tenho todas ali na camada do end user, que estão invalidando. Ele também consegue trazer para a gente alguns outros cenários, como algumas visualizações das interdependências, consumo de software units, quais aplicações consomem mais ou menos. Aqui ele ainda usa o software units, não está usando a OS, mas parece que as próximas versões aí já vão começar a ser atualizadas, até mesmo com aquelas regras que eu falei que já não são mais violações na 11, já vão estar disponíveis aí nas próximas versões do Discovery. Aqui tem um gifzinho, né, mostrando na prática, né, o uso dele. Então, obviamente, a gente tira o primeiro snapshot, ele vai fazer um mapeamento no nosso ambiente. Eu consigo desenhar ali no Canvas, nesse caso, eu tenho ele tanto para módulos quanto para aplicações, né? Então eu consigo ver a interação entre as aplicações usando o nosso modelo, ou até mesmo dentro de uma aplicação, os módulos que pertencem a ela. Então aqui eu fiz um teste bem simples, peguei uma aplicação que eu tinha de exemplo. Essa era até simples até demais, eu até coloquei as dependências externas para mostrar ali. Então, como que eu faria a primeira parte, né, da nossa estrutura. Eu tenho que mapear, obviamente, ela. E feito isso, ele vai nos mostrar. Se eu mudar, por exemplo, a de cima, colocar ela na camada de baixo, ele já vai me informar. Olha, eu tenho um upside, porque eu estou fazendo uma referência para uma camada superior. Então, esse tipo de visualização que eu tenho aqui. Não só das violações, mas quem consome quem, quais são os objetos que estão sendo consumidos. Obviamente, isso está me dando uma informação de forma visual, mas isso tudo consome APIs que estão disponíveis no nosso metadado. Então, eu consigo usar essas informações, mesmo que não seja no próprio Discovery. Eu conseguiria criar outras aplicações que me dessem esse tipo de informação de uma maneira bem útil. Eu não consegui trazer para essa apresentação, porque já removeram lá da Forge, mas até pouco tempo tinha uma aplicação que foi feita, acho que por um grupo, para verificar e analisar justamente essas regras. Não só elas, como as regras dos best practices. Eu acho que como ela não estava 100%, eles acabaram removendo dali. Mas ela te dava uma lista, né? Olha, você está com violações, você está utilizando a nomenclatura, não tá aderente. Então, mas isso ainda consome muito, muitas APIs não documentadas. Então, isso era um problema. Acho que até por isso eles retiraram. Né? Eu não lembro o nome agora, eu preciso... Não, o Trusted Advisor é interno ainda da OutSystems. Ele também te dá esse panorama, mas ele ainda é para o grupo do Customer Success. E para os clientes, sim. Os clientes já têm disponível em alguns níveis uma ferramenta da OutSystems que faz esse tipo de análise, realmente. Mas criaram uma que não era da própria OutSystems, uma direta que só consome metadados. Ela lê os dados do Discovery e de algumas outras para fazer esse tipo de manutenção. Então ele te dava
Os principais guias que tem no Best Practices, tanto de codificação, né? Se estou usando o Camel Case nas propriedades, se eu tenho comentários nas minhas actions e nas minhas screens, ele te dava tudo isso se você estava violando ou não. Mas acho que quando migrou a 11, eles tiraram que ele não era ainda compatível com a 11, porque ele depende de APIs internas que ainda não são documentadas. Então, acho que até sair a nova versão, ele desativou. Eu ia trazer para cá, mas quando eu estava montando, ele já não estava mais disponível. Para o Discovery existe um curso só para ele também. Então, é uma extensão daquele que eu falei ali atrás. Aquele primeiro curso, ele explorava um pouquinho a questão do framework. E esse explora em detalhes o Discovery, né? Então, essa é uma ferramenta também essencial que a gente tem que ter ali no nosso dia a dia. Por outro lado, às vezes ela é uma ferramenta mais técnica, ela tem muito detalhe e até mesmo de implementação. Você passar um desenho daquele para o teu cliente, às vezes isso é um pouquinho complicado. Porque ele não vai entender, vai começar a questionar uma série dos itens que tem ali. Mas o que é isso, o que é aquilo? Às vezes você vai perder mais tempo para explicar para ele do que o seu objetivo, que era tentar compartilhar com ele o desenho da tua arquitetura. Então existe uma outra ferramenta que permite que a gente tenha uma big picture da nossa aplicação em uma forma mais simples e até mesmo uma visão também do modelo de dados. Tá? Essa é o Clean Architecture Tool. Ela antes se chamava Ziggurat, ele trocou o nome dela agora para Clean Architecture. Ficou bem melhor. E achar, como que você ia achar o paralelo, né, de que um componente ali chamado Ziggurat ia te dar algo sobre a arquitetura. Né? E ele explora também o mesmo conjunto de metadados, inclusive o próprio snapshot que o Discovery gera, ele aproveita esse snapshot para poder fazer a visualização dele. E a ideia dessa ferramenta é que você possa primeiro configurar como que você quer visualizar, se você quer ver as extensions, se não quer, se você quer ver só um grupo de aplicações, se quer agrupar elas pelo layer ou pela fronteira aplicacional. Ela consegue, num primeiro nível, te dar o seu diagrama de entidade e relacionamentos, sem os atributos ainda, mas ele te mostra no nível de tabelas o que você tem, qual que é o cenário que você tem da aplicação. E do ponto de vista dos módulos, ele também te dá um desenho dos módulos, das aplicações, das fronteiras que você tem em cada um deles. Tá? Então você consegue visualizar a minha aplicação ali central, quais os módulos que ela fazia referência. Obviamente eu posso excluir, eu falo, isso aqui não faz sentido eu ter no meu diagrama, quero exportar. Até o posicionamento dela ela permite que você salve a posição na tela para você se voltar de novo e compartilhar isso com o teu cliente, fica mais fácil de visualizar. Né? Infelizmente ela ainda não tem na parte do diagrama de dados ali, a parte com os atributos. Isso, o próprio diagrama da plataforma é bom, você consegue extrair isso para imagens, mas ele falta, né, algumas informações que às vezes seriam interessantes ali da gente explorar. Até dando um pouquinho de spoilers, eu estou montando um componente que usa esses metadados para conseguir fazer. Ele é baseado numa biblioteca JavaScript que, a partir de uma metalinguagem, ele gera o diagrama para a gente. Então, isso deve, mais um mês aí, eu consigo parar para olhar para ele. Eu não trouxe nada para cá porque ele ainda está muito no embrião, ia gerar uma expectativa ali, então só dar um pouquinho de spoiler. Com relação à manutenção dos dados. Ok, eu já criei minha arquitetura, estou mantendo ela ali no dia a dia, só que ainda tem aquele problema, né? Em Dev, os dados variam, as nossas tabelas variam demais, eu crio atributos, apago atributos, gero tabelas, às vezes até uso aquele artifício de copiar a tabela para um outro nome, apagar a anterior, mas o dado ficou lá, ele está ainda consumindo espaço, consumindo recursos da minha infraestrutura. Se eu estiver ainda num ambiente que seja personal, pior ainda. Porque a gente tem espaço limitado lá, vira e mexe eu tenho que fazer um limpa. Então, ou até mesmo antes de passar, né? Eu quero passar para a produção, eu já estou 500 versões lá na frente e eu preciso fazer essa limpeza.
A mais comum é a gente utilizar o DB Cleaner. O DB Cleaner é uma aplicação que ela consome uma extensão de mesmo nome, que é built-in. Já existe na instalação da plataforma, todas elas. Você já tem a API do DB Cleaner, mas essa aplicação apenas está consumindo essa API de uma outra forma para que você consiga facilitar o seu trabalho. Você não precisaria ter ela instalada, você poderia criar uma aplicação sua que consuma os mesmos recursos para fazer a limpeza, drop nas suas tabelas, eliminar os seus módulos mais antigos. Então isso é permitido. A maioria das pessoas às vezes acha que uma está relacionada com a outra. Ok, ela consome, mas a outra eu não preciso nem instalar algo a mais, consumir AO para isso. Eu posso usar e incorporar na minha própria aplicação. A vantagem do DB Cleaner é que você consegue manter, né, uma visualização ali da sua infraestrutura, quais são as suas solutions, o que eu posso eliminar, se eu quero eliminar dados de processos que ocorreram há mais de 6 meses, e os atributos das nossas entidades. Então, se eu precisar apagar alguma informação, eu consigo fazer por aqui. Existem algumas restrições, obviamente, quando um space muito antigo, com tabelas que eu já nem estou visualizando mais, mas ele fazia parte de uma solution, eu ainda não consigo eliminar direto por aqui, porque ele tem uma referência dentro de uma solution lá no sistema, então eu teria que localizar ela, remover ele daquela solution antiga, apagar, né, ela para poder conseguir eliminar os atributos dela. Então, por isso que muitas vezes você escolhe o atributo que você quer apagar aqui, ele não apaga. Ele te dá um warning dizendo que apagou, mas ele não apagou. Porque, na verdade, ela está gravada em alguma solution que ficou perdida ali dentro. Aí não sei... mas eu não achei essa solution no meu sistema. Se você usa a cloud da OutSystems, existem solutions que são geradas automaticamente de backup que você não enxerga via Service Center. Mas existe. Ela está lá, foi criada e existe na infraestrutura. Então é por isso que, mas ele está perdido, não funciona, não funciona. Não, você teria que usar o mecanismo, procurar lá no metadata, apagar aquela solution de lá, ou remover backups antigos que você tenha lá pela cloud, para você conseguir fazer essa limpeza. Isso ainda é um processo um pouquinho manual. Outra ferramenta relacionada com dados que é útil, existe o Data Extractor. Ela ainda é uma ferramenta bastante limitada. Existem outras um pouquinho mais complexas, mas que dependem da licença. Acho que tem o DMM da Infosistema, né, que faz essa migração entre um ambiente e outro, mas é uma ferramenta paga. E o Data Extractor ele já é um pouco mais simples. Só que qual o objetivo dele? Né? Você conseguir, tanto do ponto de vista dos dados, quanto da sua estrutura, das suas tabelas, conseguir exportar isso ou para scripts de criação, ou para um CSV, onde você consiga ter o seu dado e até mesmo manipular ele de alguma maneira ou importar em outro ambiente. Então, essa ferramenta é bem simples. A ideia dele é que você define alguns templates, que na verdade são agrupadores de que tipos de tabela você gostaria de criar uma visão, né, um snapshot. Define as tabelas aqui nesse seu template. Uma vez feito isso, a gente consegue extrair. Então, vou criar, por exemplo, um novo cenário. Nesse caso, baseado no template, eu posso escolher ainda períodos, né? Posso deixar um job para que ele execute esse snapshot de tempos em tempos e vai gerar um conjunto de informações que eu consiga extrair e exportar da ferramenta. Então, a ideia ali, ok, vou rodar baseado naquele template que a gente selecionou. Então, quando ele fizer a execução disso, ele vai disponibilizar o arquivo para que a gente faça o download. E nesse caso, eu acabei colocando a imagem errada aqui, porque ela estava sem o corte ali. Mas
eu exportei tanto os scripts de criação dessas minhas tabelas, quanto os inserts, os scripts com os inserts, o de criação das tabelas e também o CSV com os dados. Ela exporta isso para a gente. Então eu poderia, se eu tiver um banco externo que eu quero importar, eu posso usar isso diretamente. Se eu não tiver acesso, pelo menos os CSVs para importar via um Bootstrap na outra aplicação, eu consigo extrair por aqui. Acho que eu consegui abrir ali aqui. Ele te traz a tabela com os tipos, exatamente no modelo que ela estava desenhada ali para a gente. Tá? É uma ferramenta bastante limitada, mas muito útil. Eu já precisei, já me salvou várias vezes, até mesmo para fazer backup da cloud antes dela expirar. Então, quem já teve esse problema da Personal, expirar e perder os dados depois, porque se ela passa de 15 dias, ela arquiva. Mais 15 dias, ela arquiva e os dados também somem, né? Então, às vezes, ajuda a manter um backup da sua infraestrutura e não perder tão radicalmente seus dados. Uma outra ferramenta, também relacionada com dados e muito útil, é o SQL Map. Essa ferramenta ela tem é bem simples de utilizar e o objetivo dela é que eu consiga converter queries no formato NodeSystems para os nomes físicos das tabelas. Então, às vezes, se eu tiver sistemas externos que eu precise fazer uma query, eu consigo, de uma forma bem simples, fazer esse mapeamento. Então, ela consome, né, as tabelas ali de metadado e traz isso para a gente, tanto do lógico para o físico, quanto do físico para o lógico, ele consegue trazer isso para a gente. Eu posso colocar nos parâmetros ali em cima, se eu quero fazer o parser dos parameters, sim, não. Então, ela permite uma conversão bastante significativa e facilita muito o trabalho se você estiver trabalhando com databases externos ou até mesmo ferramentas externas. Muitas vezes isso não é suficiente, mas existe na comunidade até algumas threads sobre o tema onde você conseguiria, se você tem controle, se é uma instalação on-premise, você consegue criar views com os nomes lógicos e aí acessar elas também pelos sistemas externos usando apenas os nomes lógicos. Mas isso já depende de você ter acesso à sua infraestrutura. Ok, e mais um componente que é interessante, como que eu monitoro, né, aplicações, a contribuição ali de cada developer. Então aqui eu tenho dois itens. Um primeiro seria na gestão dos logs. Então, pelo Service Center eu tenho acesso a muitas dessas informações, mas às vezes eu preciso ela de uma maneira um pouquinho diferente, ou até mesmo limpar esses logs que às vezes ocupam um espaço considerável e depois de um certo tempo eu não preciso mais arquivá-los, eu não preciso mantê-los mais no meu sistema. Então, essa ferramenta do Log Management, ela permite eu ter alguns gráficos relacionados aos nossos logs e, inclusive, definir uma limpeza, tudo para um dia para trás, uma semana para trás, eu consigo acabar limpando de vez cada um dos logs e segmentos desses meus logs, né? Então isso é uma coisa bem útil e às vezes ajuda bastante, principalmente quando você tem ambientes ali compartilhados e que sobrecarregam com essa estrutura. Uma aplicação bastante interessante, a aplicação que é do Caio, o Outgirls, ela dá uma visão, ela traz uma espécie de um conceito, seria uma espécie de uma gamificação, né, para dentro do OutSystems, transformando a contribuição de cada developer numa brincadeira, de certa forma, né, vamos dizer, mas uma brincadeira útil, vamos dizer assim. Ele consegue trazer para a gente, dentro da minha infraestrutura, numa lista de aplicações, quem são as pessoas que mais contribuem e que mais fazem publicações, quanto tempo trabalharam em cada uma. Então, ela faz uma evolução ali dos metadados e traz um ranking, né? Olha, fulano é o que mais publicou nessa semana, nessa aplicação.
Por um lado, ela tem o lado bom, né, de tornar isso uma espécie de um jogo, dizer, olha, tô na frente, tô publicando mais que você. Por outro lado, ela também pode ser um dedo duro, né? Então, daquele fulano que nunca fez nada e não entregou nada. Então, tem os prós e os contras numa ferramenta dessa, né? Por um lado, ela tem esse benefício, por outro, ela pode ser um dedo duro. E ela traz não só, né, atividades diárias, o que uma pessoa fez ali em cada uma das aplicações. Então ela tem um cenário bastante interessante. E ela consegue até gerar para a gente um mapa das... acho que não ficou muito bom na tela ali, mas isso também é possível gerar através dela, que são as conexões e onde eu tenho mais trabalho em cada uma das aplicações e módulos do meu sistema. Então, eu consigo ver que eu tenho mais trabalho sendo executado ali na parte das imagens, eu tenho mais no sentido das estruturas, enquanto eu tenho outros pedaços do meu sistema que, na verdade, não tiveram muito desenvolvimento, né? Então, isso... o que está concentrado e até mesmo individualmente eu consigo ver quem contribuiu para cada pedaço mais especificamente. Esse é uma ferramenta também muito interessante ali para a gente. Obviamente a gente tem N outras, todo dia a gente tem publicações novas ali na Forge que acabam contribuindo bastante. Eu não conseguiria trazer todas aqui, acho que ficaria muito extenso. Então, a ideia é justamente aí abrir para todos aí para perguntas e espero que tenha conseguido contribuir bastante aí com um overview do que é possível, do que a gente consegue fazer para grandes arquiteturas. Obrigado. Estava sincronizado com as pizzas? Estava ali. O entregador já estava na porta esperando só o pessoal que está assistindo ao vivo não vai ter a pizza ali. Minha dúvida é só essa. Uma dúvida importante. Questões? Olá. Assim, eu tenho uma questão mais de tentar perceber o que utilizaríamos supostamente o módulo de autenticação. Tá. Que agora existem vários nomes de autenticar, alguns já mais complexos. E na parte de exposição do REST, se não devia haver tipo uma subcamada na parte do core para ter REST scopes, em vez de core layer, uma feed layer, Tá. Na verdade, se a gente estiver pensando dentro da própria aplicação, aí eu concordo com você que parece faltar ali uma camada onde exclusivamente eu trataria com serviços. Mas quando eu passo a pensar em REST e no mundo até dos microserviços, o ideal é que eu esteja trabalhando em aplicações separadas. Então, o teu serviço que vai expor esse REST, ele é, na verdade, uma application que, no máximo, vai até o nível do core, que é o teu serviço. Porque ele está provendo regras, provendo negócio para as demais aplicações. Então, quando eu passo a enxergar o for layer entre aplicações, aí ele faz mais sentido, porque eu tenho uma aplicação que vai estar no topo, que é uma aplicação de end user, que ela vai ter dentro dela, ela vai ter todas as camadas, não tem problema, só que ela consome um serviço externo que para na camada do core. Então seria esse o desenho que às vezes não é muito claro, né? Às vezes a gente tende a tentar colocar tudo no mesmo desenho. Eu mesmo quando eu fiz o curso pela primeira vez, não entrava para mim ali a ideia de que eu tenho dois níveis, né? Eu tenho o nível de arquitetura, aplicação, e eu tenho o nível de serviço. E aí quando eu penso nesse modelo aí eu consigo separar. Mas se eu tenho uma aplicação mais monolítica, que ela mesma consome aí concordo contigo que na verdade eu vou ter dois níveis dentro do próprio core, né? Faltaria uma separação, né? Na verdade eu tenho um core service e depois eu tenho um core relação à autenticação.
a ideia mais recente, né? Você diz onde ela encaixaria ou em termos... Em tudo. Bom, eu acho que ela entra um pouco, e aí não existe uma pergunta, uma resposta única para ti. Vai depender da tua aplicação e da abordagem que você tem. Se você for pensar numa aplicação tradicional, que vai usar só o OutSystems, ela é uma extension que está embaixo, que está no library, porque eu só estou consumindo ela. Se eu tenho que exportar ou comunicar com outros sistemas, ou é um sistema de autenticação que é comum para diversos sistemas, aí ela já teria numa camada um pouco mais acima, ela poderia estar no core. Se ela prover para mim interfaces que eu vou expor para outros usuários, eu ainda colocaria lá no core, mas ela não vai estar no mesmo nível. Eu tenho a camada de core que faz a lógica, que faz a minha autenticação, eu tenho uma camada acima, que é um core widgets, que até tem uma nomenclatura que eles até sugerem para isso, né? O business widgets, core widgets, que seriam web blocks ou contextos, tentando ser agnósticos a templates, para que eles não se contaminem ou precise ser utilizado com um template de UI específico. Então você tenta fazer blocos que sejam mais genéricos e esses blocos vão ser reutilizados nas suas telas, porque aí você consegue fazer com que todos tenham as mesmas regras, as mesmas informações, mas variando de um tema para outro. Então é muito caso a caso, não existe um padrão para isso. E hoje, até mesmo essa questão dos layouts, ela vai ser simplificada, de certa forma, com... O Silk, quando ele veio, ele trouxe um pouquinho de problema com essa questão, né? Você tem o framework, você tem os temas, e você trocar entre os temas ainda é um pouco trabalhoso. A vantagem dessa UI nova, vai ter um retrabalho, obviamente, para você sair do Silk e ir para ela, mas ela volta a trazer um pouquinho daquele conceito que tinha na época do London, do Chicago, de que você tem layouts e temas num ponto central, que é o OutSystems UI. E você criar os seus temas, são temas. Eles não têm estruturas totalmente apartadas, então você conseguiria trocar de um para o outro de uma maneira mais simples do que você trocava quando você tinha o Silk. Né? Você continua tendo o mesmo poder dele, de você ter os patterns, mas os patterns e os layouts agora eles não precisam ser tão separados. Você tem os layouts básicos agora. Você vai ter o menu no topo, o menu à esquerda, o resto você consegue customizar em cima. Então diminui as quebras. Então com isso você consegue manter aquela sua camada de autenticação realmente com layouts que sejam agnósticos a tema, né? Então isso vai simplificar um pouco. Não sei se eu consegui te responder. Obrigado. Mais questões? Gostei da forma como apresentaste a parte dos menus, algo paradigmático, em que o pessoal tem a opinião que está em cima, o pessoal tem a opinião que está em baixo. Sim. A nível pessoal, como é que tu costumas implementar, assim, imaginamos, as aplicações todas conseguirem a mesma coisa, como é que costumas fazer? Eu acabo usando duas abordagens. Se são aplicações em que eu enxergo que, ou até pela necessidade do cliente, que o tempo inteiro os menus têm que estar disponíveis. Então, por exemplo, parte do meu menu é uma aplicação A, parte é a B, parte é a C. Aí eu acabo colocando ele embaixo e fazendo aquela sugestão de usar os links apenas com URLs e não sendo links fortes. Se é uma aplicação onde eu tenho essa variação, mas cada uma tem o seu contexto, eu prefiro ainda manter o menu em cima e apenas fazer um orquestrador que redirecione de uma para outra. No orquestrador eu mantenho os links cross application, mas cada uma enxerga o seu próprio menu. Mesmo que eu tenha que replicar isso às vezes, essa tem que colocar no outro, tem que colocar no outro, mas eu prefiro trabalhar assim. Isso depende do contexto. Se eu preciso ter todos eles visíveis, aí não tem jeito, eu tenho que colocar lá para baixo. Não gosto muito dessa ideia. Eu já tentei achar algumas soluções. Tem até acho que o Paulo não está aqui. Não. O pessoal da Cispro no Brasil, eles montaram um modelo de menus que era bem interessante,
que eu tentei várias vezes tentar criar algo semelhante, né, para deles. Era um dos que eu achava assim, a melhor solução que eles tinham criado. Mas era um híbrido entre esses dois modelos. Na verdade, ele colocava via... cada aplicação se registra no de baixo. Então você tem o seu configurador ali de menu usando essa estrutura ali das URLs, mas ele consegue montar isso dinamicamente em cima. E eles resolviam a questão de performance gravando localmente no storage uma espécie de um cache do XML que veio desse menu. Então eles acharam uma solução bem interessante ali que eu gostava bastante. Mas o menu é chato. Esse